Salve, Inter de Inter, chegando nesse pós-jogo em que o Inter deixou de ganhar do Atlético Goianiense em casa e nos deixa com esse dissabor, né? Esse amargor de um momento em que a rodada é boa para o Inter e o Inter não é bom para si mesmo. O Inter parece um masoquista, né? O Inter se flagela, o Inter se mutila, porque o Grêmio que tinha uma condição de pontuação igual perdeu para o Bahia. O Flamengo, que tinha condição de pontuação melhor, perdeu para o Bahia. O Atlético Paranaense, que está nas cabeças, empatou num jogo em que poderia ter perdido, poderia ter facilmente vencido o Juventude. O Bragantino, que saiu bem no campeonato em arrancada, também empatou com o Fortaleza. E aí só faltava o Inter vencer de um time que vai lutar por coisas pequenas no campeonato, que é o Atlético Goianiense, que mesmo com a vitória fica na penúltima colocação, né? Um pontinho apenas. Mas esse é o Inter, né? Isso é suco de Inter, isso é cara de Inter, isso é o elan, a alma do Inter, né? É vencer do Palmeiras fora, fazer uma epopeia, é vencer do Delfim fora, no Equador, em todas as condições contrárias, mas empatar com o Atlético Goianiense, num jogo completamente vencível. O fato é que o Inter controlou o posse de bola no primeiro tempo e efetivou muito o arremate no segundo tempo. Foram mais de 20 finalizações a gol, mas nem 4 ou 5 diretamente no gol do Ronaldo. E o Atlético teve 4 oportunidades e guardou uma com o Derek. Um lance meio estranho. Teve um pênalti sonegado pela Edna, isso é bem verdade. Um pênalti que ela estava pelo menos, olha, uns 2, 3 passos do lance. E o mercado foi repuxado dentro da área e ela sequer cogitou ir para o VAR. E eu acho isso muito grave. Mas não está diferente de toda a margem de erros das arbitragens, né? E nem por isso o Cudê mandou o banco de reserva embora, por exemplo, só para a gente pegar uma régua de comparação. Mas o fato é que o Inter produziu muito e efetivou muito pouco. E quando fizer isso, enquanto fizer isso, não tem do que reclamar. É claro que um pênalti desse poderia ter sido o diferencial do jogo, poderia, mas tu deu 20 chutes a gol contra o Atlético Goianiense, meu velho. Em casa, com 25 mil torcedores te apoiando e tu não conseguiu matar o jogo, né? Tudo passa pelo René, e aí já começam dos erros do Inter, o René acaba sendo o filtro. René e Vitão são os articuladores do Inter, isso está errado. Isso está errado. Maurício Capitão para mim é o escárnio. Não interessa se ele jogou um pouco mais do que vinha jogando antes, não é o suficiente para que ele tenha um grau de responsabilidade. Ah, mas o René quis dar, o Cudê, perdão, quis dar para ele aí uma chamada nele. Bom, quer dar uma chamada, meu? É fazer ele jogar o que ele tem que jogar. Não precisa de um presente, de um mérito, né? Lembra da época que batedor de pênalti no Inter era quintal de aniversário? Não pode ser assim. Entendeu? Então, ele não tem envergadura para isso. Eu não sei nem se ele é titular. Gustavo Prado jogou mais do que o Luca, Gustavo Prado jogou mais do que o Maurício, né? O René, o Gustavo Prado e o Wesley foram 3 dos melhores em campo. O mercado fez sua pior partida com a camisa do Inter. Olha, eu não lembro de uma partida tão ruim do mercado. O Luca muito abaixo. O Alário entrou e não contribuiu em nada. O Matheus Dias do lado direito é uma novidade para mim. Eu quero entender na coletiva do Cudê, né? Se é para aumentar a estatura, qual foi a ideia, se é para trancar o corredor. Mas se é para trancar o corredor, tem o Hugo Mário, tem o Igor Gomes, que já vem entrando. Por que o Matheus Dias, né? Então acho que foi mais para aumentar a estatura. Por isso também o Fernando, que entrou no lugar do Thiago Maia, e por isso também o Alário, que entrou lá na frente. Mas muito pouco. O Inter foi muito pouco. Não adianta ter quase 90% de posse de bola, só daquela coisinha de caranguejo, de um lado pro outro, de um lado pro outro, e larga no bico, e volta atrás, e recolhe no gol do zagueiro, o zagueiro vem pra frente. Isso é muito chato, é enfadonho, é previsível. E aí o Tomaiapo, o Belgrano e o Atlético Goianiense, 3 times miúdos, conseguem facilmente fazer uma leitura de que no trancamento de um cadeado defensivo com zagueiros altos, você anula completamente o Inter. E se o Inter é previsível a ponto de times dessa natureza conseguirem o combater tão facilmente, então o Inter não tem coelho para tirar da cartola. O Cudê precisa fazer isso. Porque é para isso que ele está aí. O Cudê não é imune a críticas, o Inter não é imune a críticas. Eu não gosto de fazer parte das seitas, né, como os renatistas e como o pessoal dos partidos aí, né, que amam seus ídolos políticos, os renatistas com o lado do Inter, do lado do Grêmio. Do lado do Inter tem uma pequena seita de que faz com que a gestão Alessandro Barcelos não possa ser criticada. O trabalho de Cudê não pode ser criticado. As contratações não podem ser criticadas. Não. Diante do erro, a crítica ela é funcional. Diante da inabilidade, a crítica é necessária. Diante das condições que foram apresentadas, a crítica é possível. E diante de tudo que o Inter tem deixado de produzir, a crítica se faz obrigatória para um formador de opinião que está aqui para analisar o Inter, para ajudar a entendermos como o Inter pode tirar o seu melhor resultado. Nós não estamos aqui para fazer uma crítica pela crítica, para perseguir ninguém, como outros colegas fazem, mas nós estamos aqui para apontar os erros, né? O Inter produziu muito pouco contra 3 adversários risíveis do campeonato. Olha, é muito fraco, é patético o futebol do Tubanhapo, baixíssimo o futebol do Belgrano e é
Eu não quero ser ofensivo, o futebol do Atlético Goianiense tem bons jogadores ali, eu gostei do Alex Vinícius, camisa 4 e tal, mas o Guilherme Romão, o Bruno Tubarão, o Alex Vinícius, o Rony, o Raulney, o Alejo Cruz, o Max, parece time genérico do PES isso aqui, cara. O Inter perdeu para um time que parece time genérico do PES, com todo respeito. Perdeu não, né? Deixou de faturar 2 pontos, que pra mim dói com derrota. Se fosse lá na casa dos caras, talvez eu até ficasse menos incomodado. Pela dinâmica do campeonato funcionaria. Isso obriga o Inter a vencer em casa o Juventude na quarta-feira e obriga o Inter a reconquistar pontos fora de casa na sequência do Campeonato Brasileiro. Porque só assim o Inter vai conseguir se remobilizar. Mas precisa ser logo. E aí não adianta dizer que está faltando o Ener Valencia, está faltando o Alan Patrick, está faltando o Arangues, porque voltou o Fernando, porque voltou o Alário. E mesmo assim, isso deveria ser o suficiente para vencer um adversário frágil. Frágil. Vamos ficando por aqui, né? Porque afinal de contas, por vezes a gente fica contaminado por uma leitura que nem sempre é tão completa num pós-jogo tão ruim. Não é o problema, às vezes, perder ou empatar. É como perde, é como empata. É da maneira em que deixa de produzir. Se você luta e por alguma dinâmica eventual do jogo o resultado não vem, a gente reconhece que houve entrega e tudo, mas não adianta transpirar. O Inter tem que inspirar dentro de campo e isso não aconteceu. Bom, vamos aí então com o oferecimento de Nag, embora nossa história é chocolate. Segunda-feira tem o grande debate. Eu, Rafael Serra, Bibiana Bolson e Bianca Morena. Não perca, hein? Grande abraço, fui!